Importante que é este domingo que vem agora, dia 23, vamos ter aqui a nossa festa de Natal e no final da reunião, portanto a reunião começa às 10 da manhã e por volta do meio-dia e pouco, nós vamos ter um almoço. Então já tem muita gente inscrita e vamos ter uma mesa abençoada e farta, glória a Deus. A ideia é termos um convívio todos, almoçarmos todos juntos e, acima de tudo, fazermos uma santa ceia à moda antiga, à moda do tempo de Jesus. Na altura, eles não comiam só o pãozinho e bebiam um vinhozinho assim, não. Eles almoçavam todos juntos, comiam juntos, tinham comunhão, e isso é que é a ceia do Senhor. Então, este domingo que vem, vamos celebrar todos Jesus Cristo e vamos todos depois, no final, ter comunhão e almoçarmos juntos. Os irmãos que vão trazendo as coisas, venham um pouco mais cedo, um pouco antes das 10. Aquele pavilhão deste lado aqui vai estar a porta aberta para os irmãos que trouxerem os condimentos, as comidas, e entram e depois põem aqui na sala dos jovens, guarda lá tudo, porque senão, se vocês trazem tudo aqui para dentro, estamos a pregar, não é? Como diz o outro, um olho no burro, outro no cigano. Estamos a olhar para a comida e já nem estamos a tomar atenção à palavra de Deus. Então, os irmãos vão, à medida que vão chegando no domingo, entregam tudo ali naquela sala. Vai estar lá um grupo de irmãos que vão receber isso, vão organizar e pôr toda a comida pelas mesas. E depois, no final, então nos dirigimos todos lá e vamos também, aquilo vai ser self-service, e os irmãos tiram o que lhes apetecer e vamos todos almoçar juntos e vai ser uma grande bênção. Amém? Olha, eu já ando há alguns dias sem comer, já me estou a preparar. Estou a brincar. Glória a Deus. Muito bem. Então, vai ser um dia muito, muito interessante e desde já aproveito para desejar a todos vocês, em meu nome, em nome da minha família, quero desejar a todos vocês um Feliz Natal e que o ano de 2013 seja um ano cheio de muita graça de Jesus Cristo na sua vida e na minha vida também. Amém? Glória a Deus, que Deus vos abençoe ricamente. Bem, hoje nós vamos ter uma reunião diferente. Temos uns convidados especiais que eu mandei vir da nossa igreja lá da Lua. Não. Então nós hoje temos a Laís, que nos vai abençoar com a palavra sobre ofertas. Vamos recebê-la com muita alegria? Glória a Deus. Você quer ficar com a abobrinha ou leva a abobrinha? Posso ficar. Fica aqui que é para você olhar para ela. Okay. Boa noite, irmãos. Vocês ficam rindo, né? Quando o pastor disse assim, vai estar aqui uma cantora especial, Laís, aí todo mundo... Acharam que eu ia faltar, né? Tudo bem? Fico muito feliz, eu quero aproveitar a oportunidade, pastor, e eu quero agradecer as minhas irmãs, meus irmãos, que têm me tratado com muito carinho, a mim e ao Gabriel. Já recebi prendas, eu e o Gabriel, né? E eu fico muito feliz, e eu quero dizer que... E, o Gabriel, e tu também ficas, tá bem? E o João também fica, é o pai do Gabriel. Eu fico muito feliz porque isso é a execução do Evangelho de Jesus Cristo. E eu estava pensando acerca disso e foi através disso que Deus ministrou ao meu coração aquilo que eu vou falar agora. Até eu escrevi aqui em cima assim, sejamos bons executivos do Evangelho. E esse carinho que vocês têm me tratado, a minha família, o meu marido, o meu filho que está chegando, isso é execução do Evangelho. A gente está fazendo acontecer o reino de Deus na face da terra. Amém? Uma salva de palmas a Jesus! Pelas minhas irmãs, os meus irmãos que me têm tratado tão bem. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é assim, Deus ele nos chamou para que nós possamos fazer a diferença na face da terra, não é verdade? E eu lembro que, mais ou menos um ano atrás, o meu marido trouxe uma mensagem para... Acho que foi para a liderança, não é? E o título da mensagem dele era... Por que é que a igreja não cresce? E o meu marido é um exemplo para mim, é uma inspiração. Te amo.
É uma bênção na minha vida e Deus foi falando ao meu coração acerca disso. E o que a gente tem mais visto ultimamente nas nossas igrejas, não só aqui, mas globalmente, né, falando, são maus executores do Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que dão mau testemunho acerca daquilo que é ser cristão. E que, em suma, é o quê? Pequenos cristos. Fazer aquilo, viver como Jesus viveu, fazer aquilo que Jesus Cristo deixou para que nós pudéssemos viver aqui na face da terra. Aí você pode estar perguntando assim, mas eu ainda não descobri qual é o meu chamado, qual é o meu ministério, ainda não sei, sei lá, o talento que Deus me deu, o que eu tenho dentro de mim para ser executado. Mas eu quero te dizer que no dia que você... Quem aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Ei, todo mundo, aleluia, graças a Deus. No dia em que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você recebeu um chamado, um ministério. Diga comigo, o ministério da reconciliação. Reconciliar o quê? O mundo com Deus. Por isso é que Jesus deixou bem claro lá na grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, todos nós somos pregadores, somos ministros da palavra de Deus. Não é somente o bispo, o nosso bispo, graças a Deus, tem o dom da palavra, é diferente. Tem um dom ministerial, isso já é outra história. Mas todos nós somos chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Anunciar as boas novas do ano aceitável do Senhor. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você tem o chamado, o ministério da reconciliação. Graças a Deus. Sabe, irmãos, eu digo isso assim, com um pouco de tristeza no meu coração. Mas nós somos os piores executivos naquilo que se diz fé. E por que eu falo isso? Porque, claro que nós não vamos chamar aquilo que nós fazemos de religião. Tantas vezes que a gente fala isso, né? Mas Paulo disse que nós professamos a uma religião santa. E dentre tantas religiões, nós somos os piores a executar o nosso papel, o nosso trabalho. Infelizmente. Sabe por quê? Porque nós temos a graça. E o homem, infelizmente, tudo que é de graça, desvaloriza. Quanto mais, se a gente pusesse uma plaquinha ali fora e falava assim, salvação, 5.000 euros. Eu tenho certeza que a igreja estava cheia. Porque o ser humano pensa, e quanto mais caro ele pagar por aquilo, não é? Mais valor ele dá, infelizmente. Mas Jesus Cristo veio para quebrar tudo isso, todo esse paradigma, todo esse sistema corrompido que diz que nós temos que pagar por todas as coisas. Mas a nossa salvação foi comprada na cruz do Calvário. Um preço que nós jamais poderíamos pagar. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, amém? Glória a Deus. Exemplos de bons executivos das religiões, os budistas, por exemplo, os testemunhas de Jeová. Quem já conheceu um TJ aí? Um testemunha de Jeová? Ninguém nunca foi evangelizado por um testemunha de Jeová? É um TJ, para não ser assim muito coisa, né? Ele bate lá na sua porta, é chato que dói, né? Aí a gente olha assim pelo buraquinho lá, como é que chama aquilo, gente? É isso mesmo, a gente olha lá, é um TJ. Nem dá vontade de abrir a porta, né? Que eles falam e falam. Mas olha, eles são bons executivos daquilo que eles creem. Independentemente daquilo que a gente pensa deles ou não, eles acreditam naquilo que estão fazendo. É por uma causa maior. Outros que são bons executivos da sua fé, da sua religião, são os muçulmanos. Esses, então, têm aula mesmo para nos dar. Uma lição para nos dar. Porque eles tiram vidas, eles dão a sua própria vida por uma causa. Por acreditarem naquela causa. E para a infelicidade deles, é uma causa perdida. A gente sabe, não é? Mas eles acreditam naquilo. Nós, ultimamente, eu e meu marido acompanhamos uma série na televisão que conta a história de um soldado americano que foi para a guerra no Iraque. E lá, ele foi capturado pelas forças lá pelas forças aliadas lá dos muçulmanos, né? Como é que chama? Isso, Al-Qaeda.
É assim que se diz? Tá bem. Então, ele foi capturado e esse soldado americano ele ficou vivendo em cativeiro durante 8 anos. E ele passou por um processo de lavagem cerebral. E ele foi enviado outra vez para os Estados Unidos como um infiltrado da Al-Qaeda. E ele estava disposto a pôr uma bomba no seu corpo e explodir em determinado local por causa de uma vingança, né? Acordos políticos. Um soldado americano volta, ele saiu do seu país para lutar no Iraque. Ele passa por aquele processo todo de lavagem cerebral, daquela cultura toda. Ele se converte ao muçulmano, para ser muçulmano, volta para o seu país natal, para a sua terra, e ele está disposto a matar vidas inocentes por causa de uma causa, porque ele acreditava naquilo. Não é incrível? Mais ou menos, né? Ele ia matar inocentes e tal. Uma certa vez também no nosso grupo de jovens, nós fizemos um debate acerca do homossexualismo. Para ensinar isso mesmo que eu estou ensinando para vocês aqui nessa noite. Então, nós dividimos os jovens. Era mais ou menos assim, uns 15 jovens eram contra e uns 15 jovens eram a favor. E nós fazemos ali um debate ali. E, mas como é que eu vou falar a favor do homossexualismo se a gente acha que é mal e que Deus não gosta disso? E nós explicamos que o importante ali naquele momento era defender uma causa. Porque o que a gente não percebe é de defender a causa, de defender aquilo em que nós próprios acreditamos. Foi muito engraçado, né? E é isso que eu quero dizer para você aqui nessa noite. Até as canções que nós cantamos falam de salvação, fala daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, irmãos, nós temos que ser bons executivos do Evangelho de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus? Para não ficar só nas minhas palavras. Mateus 28. E o versículo 11. Aqui Jesus Cristo tinha acabado de ser morto, crucificado, né? E ressuscitou. Maria lá e as suas amigas viram Jesus. E muito antes Pilatos tinha dito que para deixar lá um guarda, para que os discípulos não fossem lá durante a noite roubar o corpo de Jesus. Aí ele fala, não, olha, vamos deixar lá um guarda, porque eles podem roubar o corpo de Jesus, depois ficar inventando que Jesus ressuscitou, né? Só que aí aconteceu isso mesmo, só que ninguém roubou o corpo de Jesus. Jesus ressuscitou, o guarda nem viu nada. Glória a Deus. E Mateus 28, versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes e os sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Essas coisas que eu contei agora, que Jesus ressuscitou, que o guarda não viu nada. E congregados eles com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Diga comigo, muito dinheiro aos soldados. Dizendo, dizei, viram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E os soldados, recebendo a quantia em dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Eles pagaram para que uma mentira fosse propagada. Eles deram muito dinheiro para que o nome de Jesus não fosse glorificado. E até hoje os judeus acreditam nisso. Acreditam que o corpo de Jesus foi roubado pelos seus discípulos e que a ressurreição de Jesus é uma fraude. Eles pagaram para propagar uma mentira. Tudo por quê? Porque eles acreditavam na causa. Eles acreditavam que o Messias ainda estaria por vir e não era Jesus o Messias. E eles pagaram para que uma mentira
fosse disseminada entre as pessoas. E eu fico pensando, né? Assim, para mim, conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo aqui os mandamentos que Jesus nos deixou, tantas vezes a gente fica pensando, né? Pá, por que eu tenho que dar dízimo? Por que eu tenho que dar oferta? Simplesmente porque é um mandamento de Deus. Você crê nisso assim? Eu creio. Deus mandou que nós o amássemos acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Assim como está escrito lá em Mateus, versículo 22, capítulo 22, o versículo 37, que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E o que é amar a Deus? Amar a Deus é amar a sua palavra. Amar a Deus é cumprir os seus mandamentos, assim como João disse. Nós amamos a Deus quando a gente pratica a sua palavra, é uma prova do nosso amor. E não que isso venha fazer alguma coisa no nosso coração, como o pastor tem explicado tantas vezes, a gente vai sentir uma coisa assim espetacular para poder cumprir o mandamento de Jesus Cristo. É uma decisão e uma escolha pessoal de cada um de nós. E o mandamento crucial neste momento na nossa vida, em que o mundo está em crise, o país está em crise, é trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque é um mandamento. Lá em Malaquias 3:10, todo mundo já conhece. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do nosso Pai. Não é verdade? E na Bíblia pessoal do meu marido, que eu estive lendo, diz assim: eu, Deus, ordeno, trazei os dízimos. Quer dizer, é uma ordem. É uma ordenança. E quem que manda aqui? Quem é o bispo? Fidalgo. Ai, não é você, não. Quem que manda aqui, irmãos? É Deus. Estava contando para a pastora Célia ontem, eu vi uma coisinha muito engraçada no Facebook, que era assim: a mãe pôs um placar lá na casa dela, com as ordens para serem cumpridas dentro de casa. Aí põe assim: regra número 1, a mamãe manda aqui. Aí regra número 2, se desarrumar, arrume, se sujar, limpe, etc. E no fim diz assim: alguma dúvida? Volte ao item número 1, a mamãe manda aqui. Podemos fazer isso, pastor? Fazemos uma plaquinha ali das ordens da nossa igreja. Em primeiro lugar, Deus manda aqui. Se tiver alguma dúvida, volte ao primeiro item. Deus manda aqui. E se ele diz que nós temos que trazer o nosso dízimo, a nossa oferta, à casa do tesouro, vamos fazer. Por amor a Ele, por amor ao próximo, por amor aos nossos irmãos que estamos aqui todos congregados nesse lugar fantástico que o Senhor providenciou para cada um de nós. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: vamos ser bons executivos do Evangelho de Jesus. E não vamos esquecer de nenhum dos seus mandamentos. Todos eles são importantes para a edificação do corpo de Cristo. Todos eles vão trazer crescimento espiritual nas nossas vidas. E eu tenho, olha, sem sombra de dúvidas que você vai ser abençoado. Se você continuar lendo o capítulo 3 lá de Malaquias, você vai ver que Deus ainda fala assim: fazei prova de mim. Ui! Fazei prova de mim. Olha, dê seu dízimo, dê a sua oferta e fazei prova se eu não vou abrir os céus da sua vida. Se você tem alguma dificuldade no seu coração ainda, alguma relutância com relação a dízimos e ofertas, com relação a trazer o seu dinheiro à casa do Senhor, peça a Deus. Fala: Senhor, fala comigo. Fala, me mostra. Isso, faz prova com Deus. Qualquer coisa que o Espírito Santo ordenar ao seu coração, mas faça crendo que Deus é fiel e justo para responder às nossas orações. Você crê assim? Vamos ficar em pé então? Prepare o seu dízimo, a sua oferta. Que o Senhor possa trazer libertação às nossas mentes aqui nessa noite. Porque muitos dos problemas com relação a dar dízimos e ofertas é na nossa mente. E nós precisamos ser libertos na nossa mente. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui congregados na Tua casa, Pai. Nós cremos em Ti, recebemos o Teu Evangelho no nosso coração.
E o nosso desejo maior, acima de todas as coisas, é fazer a tua vontade. Senhor, e que neste momento o teu Espírito Santo possa contender com cada um de nós, com os nossos corações, com a importância que é, Senhor, dar os dízimos à tua casa. Nós sabemos que o Senhor não precisa do nosso dinheiro, nós sabemos que o Senhor não precisa de nenhum cêntimo nosso, mas nós sabemos que nós mesmos precisamos entregar as nossas vidas, o nosso coração nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa receber nessa noite o nosso dízimo, a nossa oferta, Senhor, como prova do nosso reconhecimento pelo teu amor sem fim às nossas vidas, Deus. Com isso, Senhor, nós queremos dizer que nós te amamos, que nós precisamos de ti e que acima de todas as coisas nós queremos agradar o teu coração. Recebe nessa noite, Pai. Abençoa os meus irmãos, cada um que puder e que não puder ofertar aqui nessa noite. Senhor, nós sabemos que a janela dos céus serão abertas sobre as nossas vidas, por causa da fidelidade da tua palavra. Não por causa de nós, mas por causa da tua palavra, Senhor. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém? Minhas irmãs, podem vir? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Vamos orar. Estenda os vossos braços em direção a estas ofertas. Glória a Deus. Ó Pai, no nome de Jesus eu te quero agradecer, porque tu estás a cumprir a tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, tu prometes abrir as janelas dos céus. Tu prometes, ó Deus, abrir portas quando elas estão fechadas. E por isso, no nome de Jesus, esta noite eu oro por toda a vida financeira de todas as famílias desta igreja, por todos aqueles que semearam, Senhor. E nós declaramos que as portas estão abertas, empregos novos estão a vir no nome de Jesus, aumentos de salários, a tua proteção está sobre a área financeira, a vida financeira desta igreja, a vida financeira de todas as famílias, de todos os homens e mulheres de negócios, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que tu possas continuar a proteger-nos, a cada um de nós, e ajuda-nos a vencer esta crise no nome de Jesus Cristo. Esta crise não tem poder sobre a vida do teu povo. Estamos por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, e toda a igreja diga comigo, amém, amém, glória a Deus, amém, muito obrigado. Podemos sentar? Glória a Deus. Já agora ofereço aqui a abobrinha aqui à Laís, pronto. Está bem? Uma abobrinha, glória a Deus. Olha, ontem comi um queijo tão bom com um doce de abóbora. Queijo fresco. Quem gosta de queijo fresco? É muito bom. Bem, agora nós vamos ouvir, vou convidar também o João para vir aqui, é o marido da Laís. E eu quero convidá-lo também, aliás, não, já estava convidado, para ministrar a palavra de Deus a vocês. Irmãos, eu quero dizer a vocês que nós devemos valorizar todos. E uma das coisas que eu vou fazer muito ao longo deste próximo ano, valorizar a prata da casa. Ok? Esta festa, como vocês veem, vamos ter vários convidados que vão vir de fora, para além também de músicos, mas também nós temos pessoas que são uma bênção aqui na igreja. Então nós vamos cada vez mais valorizar jovens,
menos jovens, enfim, todas as pessoas de todas as idades. Por todos vocês são uma grande bênção, cada um com o seu talento. Então hoje vamos ouvir o João, e o Jesus que está dentro de João vai nos ensinar algo. Então eu quero exortar que vocês todos, e eu também, vamos estar de coração aberto para receber a palavra do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Vocês estão animados ou não? Então eu estou mais animado ainda agora. Eu pensava que eu dava sozinho, mas já que estamos todos animados, isto é bom. E aquela música hoje que a pastora Célia cantou, e depois o que a minha esposa falou, a gente vai pensar que a gente andámos a combinar hoje as coisas, mas a gente não combinou nada. A única coisa que estava combinada era a escala de quem é que hoje tinha que fazer o quê. Então o tema da minha mensagem hoje que eu vou trazer para vocês, que Deus colocou no meu coração, foi: a lei tem de ser cumprida. Então, pronto. É assim que eu vejo em mim, assim como o bispo disse, é o Jesus que está em mim, é este. Até eu vou dizer o que Jesus faz comigo e aquilo que ele me diz para eu fazer com vocês, não, mas para vocês. Amém? Então vou pedir para vocês começarem a abrir em Mateus 5. Assim como eu já disse a vocês, eu dou glórias a Deus porque Deus sabe todas as coisas, não é? Eu dou glórias a Deus porque, no meu caso, atenção, eu não nasci no meio evangélico, porque eu provei daquilo que o mundo oferece e vejo o quanto é maravilhoso Deus para a minha vida, para hoje eu querer somente aquilo que Ele tem para mim. E eu vi a diferença, eu provei a diferença e cada dia que passa, mais e mais e mais, eu quero provar mais de Deus. E se eu sei que aquilo que está escrito aqui, Ele pode fazer chegar até nós e muito mais, para além daquilo que a gente possa imaginar, até eu quero muito mais do que aquilo que Ele me deu até agora. Mas eu sei que para isso eu tenho que fazer primeiramente uma coisa: cumprir com a lei dele. Então vamos ler agora Mateus 5, 17. Então Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e ensinar aos homens, aqui já começa a primeira fase que eu quis fazer cumprir na minha vida. É aquilo que eu aprender de Deus, eu tenho que ensinar aquilo que eu aprendo. Eu dou glória a Deus pela vida do nosso irmão Joaquim, evangelista de Deus, que eu reconheço. E hoje mesmo ele disse-me, e era algo que eu já tinha preparado e veio a testificar no meu coração, porque eu gosto de andar no vento do Espírito. E para nós sabermos se estamos a cumprir ou não, Deus traz a concordância. Quando nós a falarmos, e foi dito aquilo que a gente vê hoje em dia, não é? A gente sabe o que está escrito, qual é a lei de Deus, aquilo que Ele nos manda fazer, mas nós, ou por proveito próprio, ou por interesses pessoais, seja por aquilo que for, nós mudamos aquilo que Deus diz. Não mencionando religiões, nem outro tipo de interesses pessoais, a gente sabe que existem seitas, não é? Então, Deus diz algo, as pessoas pegam naquilo, deturpam, entendem que querem chegar a um ponto, um objetivo, um alvo, aquilo para o qual são ensinados, e qual é o proveito eu não sei, porque eu não passei por uma situação dessas, nem quero passar. Desde o momento que eu aprendi a lei de Deus, eu quero somente seguir a ela, porque eu sei que se não seguir, Deus pode permitir chegar até mim muitas maldições, por eu não cumprir aquilo que Ele me manda cumprir. Mas vamos continuar aqui agora. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Esta é a outra parte que nos compete, não é? Aquilo que a minha esposa disse, que nós falhamos muito. Para muitos é fácil chegar à frente de uma igreja e pregar a palavra, porque podem ter aprendido simplesmente teologia, podem conhecer a Bíblia de capa a capa e falar aquilo que Deus fala. Mas cumprir está acima disso. É que antes de eu chegar aqui e dizer alguma coisa para vocês, eu tenho que cumprir aquilo que eu estou a dizer. Porque senão, assim mesmo como o bispo disse, eu não tenho problemas em pregar aquilo que eu estou a pregar. Porque antes disso, na minha casa, eles veem que aquilo que eu estou a dizer eu cumpro.
E isso é o verdadeiro evangelho. É antes da gente falar seja aquilo que for, a gente tem que provar aquilo que Deus nos manda fazer. Se Deus diz a lei é assim, então vamos provar dessa lei. O que é que essa lei faz na nossa vida? Para quê? Para quando chegar o dia nós sabermos dizer o que é que Deus faz. Certamente que Deus é um universo de situações, né? Então, em cada pessoa, dentro de um versículo só, Ele pode ministrar ao vosso coração para qualquer área. Então, na minha, quando eu disse, não Deus, a partir de hoje eu decido seguir com a Tua palavra. Eu quero aprender a Tua lei. Se algum dia eu errar, o Teu Espírito Santo está dentro de mim, que me o mostre, porque nós ouvimos a homens, os homens podem falhar. Não devem, mas falham, porque ninguém é perfeito. Mas o mais importante é a atitude do nosso coração. Eu já ouvi muita coisa, já entendi muita coisa à minha maneira, mas chega a hora que o Espírito Santo mostra assim, prova aquilo que a palavra de Deus diz. Nesse momento que nós passamos por algo em que Deus diz que nós temos que passar ou não, mas que Ele diz, cumpram com os meus mandamentos. Eu posso cumprir com um deles, que é este que a minha mulher disse agora, e de pregar o Evangelho. Eu posso estar agora simplesmente a pregar algo que aqui está escrito. Mas se eu não passar por aquilo que está escrito na minha vida, que diferença irá fazer? Eu estou a falar a letra, e como a letra mata, o Espírito é que vivifica. Então, o que importa é que aquilo que está no meu coração possa passar para vocês da maneira que Deus faz na minha vida, para que vocês possam provar da mesma maneira. E continuando no versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Só neste versículo aqui tive uma situação na minha vida que foi assim. Este é como eu entendo este versículo para mim. E Deus pode ministrar, como eu estava a dizer, pode ministrar numa outra área para a vossa vida. Eu estava a passar por uma tribulação financeira, porque eu tinha uma entidade patronal que, pronto, entendia que não tinha dinheiro para pagar. E eu tive que me agarrar neste versículo que está aqui. Porque Jesus disse, porque vos digo que se a vossa justiça, a nossa, não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E assim, e a oração que Deus nos manda dizer, quando nós sabemos aquilo que devemos dizer, é: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então eu quero este reino na minha vida. Então, para exceder a dos escribas e dos fariseus, aqueles que fazem as leis, estipulam as leis para os países, eu entendi assim, então é assim, Deus, se eu quero cumprir com a tua palavra, e para eu exceder essa justiça, o que é que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que pôr em tribunal? Não é errado. Você pode cumprir com os vossos direitos aqui na terra, né? Existe a justiça para nos auxiliar, né? Mas disse, não, então eu quero exceder essa justiça. Eu quero exceder. Então Deus disse, então espera pela minha justiça na tua vida. E tu verás a diferença. Porque se eu buscar a justiça dos homens, porque o que me interessa é esperar pela justiça de Deus. Eu próprio já estou a fazê-la cumprir, mas Deus disse a mim, falou ao meu coração, espera pela minha justiça. Deixa essa justiça de lado. E eu disse, não, então porquê? Tantas vezes nós dizemos aqui e esquecemos de interiorizar aquilo que a gente diz, que é, mais tem Deus para me dar do que o diabo para me roubar. Então se aquilo foi uma situação que aconteceu mundana, o dinheiro nem sequer foi feito por Deus, né? O homem mesmo criou o dinheiro, porque Deus não criou as coisas assim. Não tínhamos que andar como a gente faz hoje em dia, não é? Então, não importa, então, se Deus é o dono do ouro e da prata, então eu vou esperar a justiça em Deus. Eu sei que as minhas necessidades sempre serão supridas, porque eu cumpro, eu tento ao máximo, eu sei que sou falho muitas vezes, mas assim que eu descubro onde é que eu falhei, eu peço, arrependo-me diante de Deus e continuo o meu caminho em frente. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, também falhou um bocadinho, né? Então, mas o que importava era a atitude do coração dele. Ele reconhecia o erro, ele se arrependia, já sabe que da consequência não ficou livre, mas tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele entendia aqui, estava errado, arrependia-se diante de Deus e seguia o seu caminho em frente. Então, nesta situação na minha vida, além de outras, porque este versículo deu para muitas áreas, além de outras, nesta situação da minha vida, disse, não, Deus, então é assim que eu vou esperar. Eu posso vos dizer que atualmente recebo quase 1/3 daquilo que eu recebia na altura, quando recebia, atenção, porque quando não recebia, não recebia. E em bens materiais, se calhar vou dizer, tenho o dobro daquilo que eu tinha e não devo nada a ninguém. Então eu vejo, se eu for-vos fazer aqui um esboçozinho
das minhas despesas, das nossas, né? Porque a minha casa não sou só eu. Eu, a minha esposa e o Gabriel já faz despesa. Glória a Deus. Se eu for fazer um esboço aqui a vocês e apresentar a minha renda mensal, o dinheiro não cabe. Passa ao lado. E por isso é melhor eu não pôr os... Decidi, eu não vou pôr os olhos aqui. Porque eu tenho que trabalhar. É o meu dever como homem. Eu tenho que trabalhar. Porque o homem que não trabalha não tem direito de comer. Então, mas se eu não comer, a carne cai para o lado, eu tenho que trabalhar. E glória a Deus. A única coisa que eu peço às pessoas dizer é saúde para trabalhar. E havendo saúde para trabalhar, o resto vem à frente. Porquê? Porque se eu for a trabalhar por um salário determinado que eu entendo, é para suprir aquelas coisas que eu quero. Mas se eu trabalhar por aquilo que eu vi que Deus fez chegar até à minha vida, eu vou honrar aquilo que eu faço, porque da mesma maneira que era naquela altura, Deus tem mais para me dar do que o diabo para me roubar. Então eu vejo o suprimento de Deus, eu vejo as situações da minha vida a acontecerem e nesta área eu consegui colocar este versículo desta maneira. Continuando no versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aqui Jesus está a mostrar o cumprimento da lei. Não podemos deitar fora o Velho Testamento, porque ele disse, eu não vim para abrogar a lei, mas para a cumprir. E melhor, esta é a parte que mais gosto, Jesus agora a faz o cumprir dentro do nosso coração. Na altura é pelas nossas atitudes. Depois Jesus, além dessas atitudes, não era nas ações, mas começava dentro do nosso coração. Isto é o que é maravilhoso em Jesus. Mas, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Depois Jesus, o que é que ele diz? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, frisando esta parte, deixa ali, porque antes de conhecer este versículo não fazia isto, eu só sabia que eu tinha que estar bem com as pessoas. Então eu ia e funcionava com o Ministério da Reconciliação, que é o primeiro que Jesus nos dá desde o dia que nós o aceitamos. Até eu ia-me tentar fazer as pazes com muitas pessoas, né, que eu tinha feito mal no passado, e quando elas viravam para mim, muitas delas, e se eu fosse a dizer hoje, pareciam que estavam possessas. Aquilo que ela, pronto, me diziam, mas tinham as suas razões. Mas eu tinha aceitado Jesus, eu tinha que cumprir com a minha parte. Então, depois todas as situações que aconteciam, a oferta já não existia. Eu ficava baralhado da minha cabeça, já nem sabia que oferta que eu tinha que era para trazer. Porquê? Porque eu vi as circunstâncias. Eu não fui com a ação, mas naquela altura eu não sabia. Eu pensei que chegava lá e tudo acontecia às mil maravilhas. Não, eu vou chegar lá, vou fazer, a pessoa vai-me abraçar, vai-me dar beijo, vai-me dar um aperto de mão, vai-me convidar já para almoçar. E pronto, muitas vezes não era assim que acontecia. Por isso Deus ali disse, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a oferta. Deixamos ali para depois a gente não ter que voltar atrás e dizer, não, afinal não era bem aquilo que eu queria. Se calhar fui mexido sentimentalmente ou qualquer coisa, ou eu estava fraco porque eu estava mal com alguém. Não, deixamos ali aquela, porque foi aquela foi a oferta que nós decidimos no nosso coração de pôr para agradecer a Deus aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho dele. Pronto, por aqui diante, Jesus nos vai mostrando que aquilo que já estava escrito no Velho Testamento, Ele veio para cumprir. Ele cumpriu na própria vida e diz que para além disso vai começar tudo aonde? O nosso coração. Nós temos as nossas atitudes, que é fruto daquilo que nós já temos no mesmo dia ou com dias de antecedência, andado a pensar, aquilo que a gente tem andado a falar com amigos, ou seja o que for, não importa. Mas desde o momento que nós tomamos a nossa ação, sabemos que anteriormente, certamente nós já tínhamos premeditado fazer aquilo, pensado, organizado, fazer daquela maneira, seja o que for. Eu estando no dia-a-dia, no trabalho com o meu colega, eu já sei como é que ele funciona, então eu já sei que anteriormente eu tenho que estar preparado. Porquê? Porque em várias ações que eu posso ir ao pé de clientes, ou seja lá aquilo que for, as pessoas não são todas salvas, não é? Então nós sabemos que podemos esperar de tudo à nossa volta. Nós temos que estar preparados com a palavra. Mas naquele momento que aquilo vier à nossa vida, se a nossa alma for falar, nós vamos cometer um delito grave, não é? Podemos, até no nosso coração, já começar a chamar louca a pessoa,
Ou como eu disse há bocado, naquela altura, se eu fosse falar, se calhar a pessoa estava possessa, o que não é certo. Porque se Jesus veio, já veio por essa situação mesmo, né? Para que essas pessoas reconheçam o Evangelho, e muito melhor do que nós falarmos muito é agirmos muito mais. Porque se nós agirmos consoante a palavra, quando nós formos falarmos, só vai coincidir com aquilo que nós temos feito. Porque o que adianta eu estar a falar muita coisa certa, se depois eu for fazer a coisa errada. Melhor é fazer a coisa certa e depois, se possível for, a gente falar a coisa certa. Mas antes de mais fazer. Vamos só terminar aqui em 48, 5:48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. E agora nós podemos pensar assim, então, mas Deus diz para nós sermos perfeitos. Então, mas só homem algum pode ser perfeito, só Jesus o foi. Como é que nós podemos ser perfeitos agora? A gente nunca seremos perfeitos, nunca seremos perfeitos. Só Jesus o foi. Mas a atitude do nosso coração é aprender cada dia mais e mais para chegar à estatura de varão como Cristo foi. Buscar no nosso coração cada dia mais e mais fazer a coisa certa, falhando muitas vezes que vamos falhar, mas tentando sempre falhar o menos possível. Reconhecendo no coração sempre as atitudes erradas, sabemos o que eu fiz certo e o que eu não fiz certo diante de Deus, não diante de nós, porque diante de nós há muita coisa que é certa, porque aprendemos assim. Não pudemos aprender melhor. Mas se a gente no dia a dia, no decorrer, na comunhão da palavra e na revelação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos aprender certamente o que é certo em todas as áreas da nossa vida. Reconhecendo, não, Deus, então aí eu não sabia melhor, eu errei. Nós arrependemos-nos e retomamos o caminho, mas na atitude certa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós queremos a verdade de todas as coisas, é Ele que nos mostra. O caminho, não há dois caminhos, há um só. E qual é o caminho? É aquele que Jesus já nos mostra. E Ele é a vida, porque, assim como eu disse há bocado, eu passei a minha vida antes de aceitar Jesus, e depois de aceitar Jesus foi uma nova vida. É aquela vida que eu não troco por coisa alguma. Às vezes eu tento, sequer, imaginar como seria se eu tivesse continuado. Eu penso assim, mas eu já não consigo pensar uma continuidade desde o dia que eu aceitei Jesus. Não consigo. A minha mente chega àquele lado e faz mesmo um bloqueio. Chega lá, é como se fosse um precipício. Chega lá para onde o precipício e não há caminho. Eu não consigo imaginar como seria se fosse diferente. Porque desde o momento que tomei uma atitude, porque já tinha falado ao bispo aqui há dias, porque eu ouvia falar de Jesus. Não posso negar, eu ouvia falar. Eu tinha um familiar meu que se preocupava muito comigo, orava muito por mim. Ia-me buscar à casa dos meus pais e dizia, olha, eu quero que tu venhas comigo. E eu ia com ele, visitava ministérios. Ele tinha o seu ministério, mas ele dizia, lá pode ser que tu te sintas bem. A preocupação dele sempre foi maravilhosa, porque ele queria era que eu me firmasse aos pés do Senhor. Então ele dizia, olha, hoje vou-te levar aqui, que eram uns pastores amigos meus. Hoje ali, hoje por ali. Sim, não vou dizer que naquela altura eu não ouvia, porque eu ouvia a palavra. Mas onde é que estava a decisão? Eu não tinha tomado uma decisão. Não é isto que eu quero. Eu estava bem, então, se eu estava no mundo, tinha o que eu queria, o bem me apetecia, que me ralava eu estar a querer Deus naquela vida. Mas eu ouvia a palavra. E gente, querendo ou não, palavras são sementes. Até que um dia aquilo teve que germinar. Então é quando chega, assim como a minha mulher diz, aqueles homens lá de determinadas religiões, metem as bombas no corpo e cabum. Então isso aconteceu aqui dentro, no meu espírito, aconteceu por todo lado. Se eu esperar de um dia para o outro, cabum. E nesse cabum eu disse, olha, então Deus, agora eu quero provar se tu existes mesmo. Então eu vou tomar uma decisão. Antes mesmo de eu dar o primeiro passo em frente e sequer vir ouvir a palavra pelos meus próprios pés na igreja, eu disse, então, se tu existes, a partir de amanhã tu vais começar a funcionar na minha vida. Eu não vou para o despertador, porque para acordar é difícil. Eu não vou para o despertador. A estas horas eu tenho que acordar. Eu não sei para que igreja é que eu vou, mas tu vais ter que me encaminhar. E pronto. Escusado será dizer que Deus existe mesmo. E além de eu ter pedido a hora, Deus teve que me acordar mais cedo. Porque antes de eu sequer ter dado o primeiro passo para entrar dentro da igreja que Ele me encaminhou, ainda tive que fazer a boa ação do dia. Só nesse bocado aí que já sai fora, mas eu posso só explicar nesse bocado. Eu disse, para vocês entenderem como é que nesse Deus funcionou comigo. Eu disse, Deus, amanhã, mais ou menos, os cultos que eu fui nos domingos começam às 10, então eu quero que tu me acordes às 9. Que eu quero ir para a igreja. E para a igreja que eu vou,
Na altura eu posso dizer que eu não queria vir para aqui porque eu tinha aqui muita família. E a minha família sabe o que é que eu fazia, né? Eu dizia, não vou para lá, que eles vão ver no primeiro dia que eu ia entrar. Estás a ver? Não te dizia. Pois é, tiveste que vir, aquilo não era caminho para ti, agora Jesus é teu caminho, estás a ver? Eu não queria isso. Eu disse, não, vou para o outro lado que eu também gostava e tal. Não, mas Deus, então se tu existes, o que é que faças tu tudo? Tudo bem. Então não acordei às 9, acordei às 8. Chegou 8 horas, olhei para o relógio, 8 horas, então, mas era 9. Começo a enrolar na cama e disse, não, mas não dá. Então, olha, vou ter que me levantar, então o que é que eu vou fazer? Eu disse, qual é a igreja que eu vou? Não sei. Então, olha, antes de eu pensar onde é que eu vou, já me tinha esquecido que eu disse para Deus me levar para onde Ele queria que eu fosse. Antes de eu sequer escolher a igreja para onde eu for, já eu falava com Deus, assim. Agora que eu venho, com o tempo eu venho a perceber como eu falava e Ele me ouvia. Antes de eu escolher para onde eu for, já sei, olha, vou lavar o carro para fazer tempo, ainda falta tanto tempo. Então, como Deus faz as coisas maravilhosas. No momento, eu dei a volta contrária para onde eu pensava que eu ia. Quando eu vou para lavar o carro, o que é que eu vejo? Duas jovens, raparigas, né? Que eram daqui. Eram deste ministério. E eu passei por elas, não disse nada, segui em frente assim, olha, eu vi aquelas miúdas um dia lá na igreja do Renovo, estavam a fazer uma peça de teatro dos jovens. Eu falei com elas na altura, pronto, porque eu tinha aqui família, conheci algumas pessoas, e eu disse, pois é, não, mas eu não vou para a Renovo. Não, mas eu posso fazer uma boa atitude. Olha, já sei, vou começar com uma boa ação do dia. Já que elas estão na praia do autocarro, eu vou chegar ao pé delas e vou dizer, olha, eu levo-vos lá até à porta. Pronto, deixo-vos lá. Anda à igreja. Não, eu vou só levar até lá, porque eu vou passar por aqui. Então está tudo bem. Dou boleia a elas, lá da minha casa. Assim que chego aqui na porta, eu meto ali quase ali onde é o ginásio, na altura era o autocarro Faro, eu estacionei ali ao canto, porque eu não queria vir aqui que ninguém me viesse ver da minha família. No momento em que elas saem do carro, tal não foi a bênção dos meus 2 sobrinhos. Estavam na porta da igreja, viram, começaram a correr até mim, agarraram-se no carro e disseram assim, tio, eu sabia que tu hoje vinhas. Eu disse, mas como é que tu sabes? A minha mãe ontem estava a falar com Deus e ele disse, tu hoje ias para a igreja. E eu disse, Deus, o que é que eu vou fazer? Naquele momento, desmanchei-me todo, né? E tive que vir, e vim, e Deus é que me encaminhou para vir para aqui. Eu para estar aqui hoje é porque Deus me encaminhou para estar aqui ao pé de vocês. Glória a Deus. Até eu disse, a partir desse eu disse, olha, seja que for aquilo que eu tiver que fazer, eu faço. Escusado será dizer que eu, entre aspas, já tinha aceitado Jesus, né? Porque aceitar Jesus é desde o momento que a gente se decide seguir com a sua palavra. No momento em que a gente diz, não, a partir de hoje eu quero seguir com a tua palavra, aí sim a gente aceita Jesus. Agora, antes eu dizia, tinha aceitado Jesus com 15 anos, mas continuava na má vida, então eu não tinha aceitado Jesus nenhum. Eu tinha aceitado Jesus como se fosse outra pessoa qualquer. Então naquele dia eu disse, não, eu vou seguir com os teus mandamentos, eu quero seguir com a tua lei, cada dia mais e mais eu quero buscar de ti, ouvir de ti, ver-te em todas as situações da minha vida, porque eu quero que tu sejas a pessoa que organiza a minha vida, porque eu gosto muito de organizar as coisas. E em algumas áreas da minha vida as coisas não corriam bem. Eu disse, então se tu sabes todas as coisas, és tu que eu quero que organize a minha vida. Tanto como Deus faz, e foi um caminhar por aí fora. Tanto no dia que eu estava ali sentado, mais ou menos ali onde está o Daniel, o pastor, por acaso no dia estava aqui o pastor João Pedro a pregar, e eu, na minha mente, já tinha aceitado Jesus, né? Com o tempo é que eu vim a perceber que aceitar Jesus é quando a gente toma a decisão de seguir com a sua palavra. Então na minha cabeça já tinha aceitado Jesus, eu não ia aceitar Jesus outra vez. Então já aceitei um, então vou aceitar 2. Não dá, era só um. Era o que a minha cabeça dizia, né? Então quando eu estava ali, o pastor João Bento começou a orar, pronto, no dia foi ele, começou a orar e eu comecei a pensar em áreas da minha vida e disse, não, Deus, quero que tu mudes esta área da minha vida, eu quero fazer conforme tu queres, eu quero seguir com a tua palavra, porque eu sei que nesta área eu vou ser feliz se tu me disseres as coisas, porque tu és perfeito. Pronto, comecei, aquelas coisas que eu já tinha sido semeado anteriormente, começaram a florescer aqui dentro do mesmo dia. Até eu comecei a dizer aquilo para Deus. De repente, o pastor disse assim, então, mas se queres mesmo esse Jesus dentro do coração, faz só um sinal para ele. Eu só ouvi isso, não ouvi o que ele disse antes, né? Então, nesse momento, eu levantei a mão e sozinho. Quando ele disse, então, que ele levantou a mão, vem aqui à frente. De repente é que eu abri o olho e vi que estava aqui, porque eu já não estava aqui, eu estava na lua. Como eu disse, eu vim da lua. Eu estava na lua. Então, pronto, tive que vir à frente, tive que tomar a atitude e foi. E tomei decisão para todos aqueles que viram desde esse dia. E a partir daí disse que queria cumprir com a sua lei. E porquê? Porque Deus disse, se nós cumprimos com a sua lei, aí é que as janelas dos céus se abrem. Deus diz, fazei prova de mim
E eu abrirei as janelas dos céus. Deus não disse, eu vou abrir as janelas dos céus e depois eu vou fazer prova de mim. Porque antes de qualquer um de nós ter feito alguma coisa, Deus já foi. Quem entregou o seu filho foi Jesus. Então o que ele tinha para fazer, ele já fez. O resto está escrito. É só tomar posse. Assim como o pastor Samuel disse. Isto não é um livro de promessas. Isto é um livro de factos, exatamente. Isto é um livro de factos. Porquê? Porque o que está aqui escrito é mesmo. E Deus não está a fazer uma promessa. Diz, olha, se fizer, vou dizer, não, Deus já disse, não, isto faz. Mas cumpre com a tua parte que eu cumpro a minha. Deus já cumpriu com a dele, em primeiro lugar. Foi ele que deu a Jesus. A partir daí agora passa por cumprir por cada um de nós. Se queremos, seja qual for a área que nós queremos cumprir, não podemos esquecer que nosso Deus é um Deus de tudo, não é um Deus de partes. Então, para que Deus possa fazer tudo na nossa vida, nós temos que cumprir em todas as áreas com tudo para Ele. E não posso dizer a Deus, Deus, vamos fazer um negócio, eu entrego-te esta área, que é onde eu vou mal, mas aquela área onde eu vou bem não me interessa, porque eu estou tão bem, para que é que eu vou necessitar de ti? E inicialmente, quando eu vim para a igreja, foi a última área que eu entreguei para Deus. Comecei logo com o dízimo e com as ofertas, que eu disse, não, se é mandamento eu vou fazer. Mas era aquela área que eu não precisa, entre aspas, eu não precisava ter fé, porque nessa altura tinha um salário bom. Então, mas eu sempre disse assim, Deus, o que for preciso tu fazeres na minha vida, faz. Porque em todas as áreas eu quero entregar a ti. Porque eu não me sinto filho teu enquanto todas as áreas não estiverem nas tuas mãos. Por isso, seja o que tiver que acontecer, que aconteça. Então, quando começou a acontecer aquilo financeiramente, dos salários e tudo mais, eu vim a perceber, isto é Deus a fazer-me, a permitir que aconteça para que eu o busque mais nesta área, porque nessa área eu não o buscava. Porque eu nunca almejei ser rico, eu nunca almejei ter muitas posses materiais, não. Isso foi coisa que eu nunca me liguei para ter. Então, se eu tinha aquilo, chegava a pagar as minhas contas, chegava para eu passear, para eu ter o meu carro e pagar as minhas despesas, estava bom. Eu nunca disse, eu quero isto ou quero aquilo. Não, isso foi algo que eu nunca tive no meu coração. Se vier, veio, mas se não vier, também nunca me preocupei por essas coisas. Então, quando chegou essa altura, eu comecei a perceber, não, esta é uma área que eu ainda não tinha entregue para Deus. Apesar de eu dar os dízimos e apesar de eu dar as ofertas, era uma área que eu não tinha entregue a Deus, porque eu dava por dar. Não, tenho que dar 10%. Tudo bem, eu dou. Tenho que dar uma oferta. Então, dou uma oferta. Eu tenho aquilo, eu dou aquilo. Nunca entregava a Deus essa área porque eu simplesmente dava por dar. Eu não dava uma oferta porque me ia fazer falta. Dava porque eu tinha. Hoje, se eu posso dar uma oferta, eu sei que... Não sei. Mas eu dou. Eu não sei que aquilo me vai fazer falta, porque não vai. Porque se eu for a ver, como eu disse há bocado, se eu for fazer uma conta e tiver que olhar para ali e ver se me vai fazer falta de certeza. Por isso, melhor é cumprir com a lei. E se Deus diz faz, eu faço. Todas as áreas eu quero entregar a Deus. Se houver alguma outra área para que eu tenha que fazer e que eu não sei como fazer, Deus sabe. Eu todos os dias digo a Ele, não, tudo o que eu faço, Deus, eu quero que tu me encaminhes, porque eu sei que só Tu tens o caminho. Porque eu posso estar bem contigo em alguma área, pensando eu que estou em todas e não estou. Então aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, eu tenho que entregar tudo a Ele, para que em tudo eu tente chegar a ser perfeito, apesar de nunca o ser, porque eu vou buscar nele. E eu disse, então, mas Deus, mas se eu buscar em Ti, o que é que eu poderei ter, né? Porque eu não sabia quais são as bênçãos, quais são os castigos, ou seja lá o que for. Então aí, vocês podem abrir e Deuteronômio 28. Eu vou só ler aqui 1 ou 2 versículos, depois se vocês quiserem, para quem não leu pode ler em casa, mas para quem leu pode ler outra vez. Porque cada dia que eu leio um capítulo, o mesmo capítulo que eu li há uns dias atrás, Deus fala-me uma coisa nova. E Deus diz assim em Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Então Deus não diz alguns, diz todos. Se for todos que Deus nos ordena, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E vêm as bênçãos que Deus manda.
cumprindo com a primeira parte, Deus diz, se nós lemos bem devagar, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos. Ali já está tudo dito, não é? Deus já diz todos. Deus não disse, se cumprires com alguns dos seus mandamentos, em algumas áreas Deus te irei abençoar. Deus não diz isso. Deus diz, se guardares, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que Deus ordena, Ele exaltará sobre as nações da terra e seremos abençoados em todas as áreas. Mas diz também no versículo 15, 28:15, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos, diz novamente a mesma coisa, poderia não dizer, podia ser um erro ortográfico, né? Mas não, está nos dois lados, então é mesmo verdade. Para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldições, castigos, conforme a versão que tiver. Então, quando Deus diz que é tudo, é tudo. E eu, quando disse a Deus que queria o seguir, então Deus colocou no meu coração. Então, a minha lei tem que ser cumprida. Foi o tema que eu pus hoje. Então, mas as pessoas podem dizer assim, mas a Bíblia é tão grande, então eu, para conhecer a Deus, tenho que ler a Bíblia toda. Ou então, saber quais são os seus mandamentos. Então, Deus resumiu, né? Um pouquinho, deu umas leis a Moisés. Até eu vou resumir, porque as leis que Deus deu na altura eram 600 e qualquer coisa, agora não me recordo bem. Então vou resumir um bocadinho, porque para ler estes 600 ordenanças de Deus, a gente tinha que ter um painel aqui enorme, assim, só para ler aquilo, o culto não chegava, só para ler. Então Deus resumiu, e podemos ver em Êxodo 20, não precisam de abrir, eu vou só explicar. Em Êxodo 20, Deus mostra resumidamente os 10 mandamentos. Aí já é mais fácil todos nós conhecermos. Mas ainda assim, se as pessoas disserem, mas é difícil cumprir os 10 mandamentos. Então, com certeza. Se fosse fácil de fazer as coisas, Jesus não precisava ter vindo à Terra mostrar como é que se fazem as coisas. Porque fácil já a gente fazia, mas como é difícil para os homens, então Jesus teve que mostrar. Então, para abreviar todos esses mandamentos, Jesus ainda abreviou mais isso ainda. Então, vamos ler em Mateus 22. Aqui podem abrir se quiserem. Então diz assim, Mateus 22, 36. Mestre, isso era os fariseus a perguntar a Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei, então? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, ficou mais fácil, passou para 2 só. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então tudo aquilo que está escrito está baseado só nestes 2 versículos, nestes 2 mandamentos. Deus diz, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu pensamento, todo o teu corpo, de tudo. E o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Há uma coisa que a minha mulher disse há bocado, foi algo que eu falei uma vez, que foi na liderança, mas que eu falei nessa vez era porque é que a igreja não cresce. E pegando nestes 2 versículos, nós vamos ver Atos dos Apóstolos. E lá está escrito como a igreja crescia. E ontem, até a falar com o bispo, algo que ele me disse, eu fez-me lembrar isso novamente. E é algo que nós necessitamos no nosso meio. Esta comunhão que a gente vai ter agora, e muitas outras que virão vir, é bom, porque é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção. E nós podemos saber mais um pouquinho da vida de cada um. Eu não tenho nada a ver com a vida de cada um, mas há coisas que nós devemos saber. Porque Deus já nos deu o Espírito Santo. Então nós não precisamos que Deus nos venha revelar algo que está à nossa frente. Precisamos de convivência. É nestas convivências que a gente sabe quem está com necessidades. Porque Deus já fez com que nós mesmos suprissem as necessidades uns dos outros. Quando há algo que eu posso fazer, eu não preciso esperar que Deus deixe novamente, até porque não vai descer, porque Jesus já desceu uma vez, para fazer. Se eu sei que tenho um irmão com uma necessidade e é algo que eu estou a precisar no ramo dele, ou seja lá o que for, uma ajuda, eu sei que posso ajudar. Porque é que em vez de eu estar a pedir lá fora para ajudar pessoas que
que até às vezes não são crentes, que devemos também, mas se em primeiro lugar temos um irmão nosso que está a passar por isso, porque é que nós não devemos ajudar isso? A igreja primitiva crescia assim, sabendo as necessidades que havia entre uns e outros. Aqueles que tinham mais posses vendiam aquilo que tinham, as suas propriedades, ou seja, aquilo que for. No caso de hoje, pode ser, como pode ser também, eu sei que tenho um dinheiro para fazer umas obras em casa. Então vou procurar quem faz obras em casa. Né? Então, qual dessas pessoas que eu vou procurar? Certamente que há de haver uma pessoa que pode estar a precisar ou não. Então, qual é que é a minha atitude correta? Eu ajudar aqueles que estão no nosso meio. E como é que eu posso saber isso? Assim como domingo vamos fazer, nas comunhões, vamos ter comunhão uns com os outros, aí a gente pode saber essas coisas. E assim a igreja crescia. Porque adiantava Deus enviar mais pessoas se a maioria delas vêm arrebentadas, né? Aquelas que não são salvas, elas vêm arrebentadas da rua. Se eu ainda não ajudei aqueles que cá estão dentro, como é que eu posso ajudar aqueles novos que vêm lá de fora? Então temos de nos ajudar mutuamente uns aos outros em primeiro lugar. E quando nós estivermos todos entrosados no verdadeiro amor de Deus, Deus pode enviar mais alguém. Para que aquilo que nós aprendamos a fazer uns com os outros, que é amar o próximo como a mim mesmo, uma coisa espetacular que eu ouvi uma juíza que eu ouvi dizer, quando o casal se casa, eu já só tinha ouvido isso na igreja, nunca tinha ouvido no mundo, e uma juíza disse assim, quando o marido e a mulher, no caso, passam a ser, né, dois noivos casam-se, passam a ser marido e mulher, ela disse assim, vocês sabem o que é melhor para vocês serem felizes? É um fazer o outro feliz e o outro fazer um feliz. Não busquem a vossa própria felicidade, mas a felicidade do outro. Aí vocês verão que o casamento irá durar muito tempo. Isso eu só tinha ouvido pela palavra. E eu queria que era assim. Um dia antes de eu casar, tínhamos aqui um pastor, que era o pastor Silvio, e ele disse mal que eu pensava que já sabia. Eu pensava que sabia muita coisa. Cada dia sei menos. Cada dia que passa eu sei menos ainda. E ele chegou só para dizer, João, tu vais casar porquê? Podes-me dizer? Eu disse, posso, pastor Silvio. Eu vou casar para ser feliz. Então já vais com a atitude errada. Então, não, tu vais casar para fazer a tua esposa feliz. Essa é a verdadeira felicidade. Buscar a felicidade do outro para que a tua felicidade seja plena. E aí buscamos amar o próximo como a mim mesmo. Se eu quero algo maravilhoso, então quem está do meu lado? Eu vou buscar primeiro o maravilhoso daquela pessoa. Quando eu chegar a alcançar aquilo, já Deus preparou alguém para fazer alcançar aquilo que é o maravilhoso que eu precisava. Sem eu ter que buscar aquilo que eu quero, eu busco aquilo que os outros querem. Se alguém precisa disto, então eu vou ajudar nesta área. Quando eu vou ver aquilo que eu precisava, já Deus está a fazer com que aconteça. Isto é o maravilhoso de Deus, é amar o próximo como a mim mesmo. Se todos nós amarmos o outro, buscando aqui o interesse do outro e não o meu próprio interesse, vocês repararão que a Tininha busca do bispo, o bispo busca da pastora Célia, o presbítero Francisco busca da Tininha, sucessivamente. Ou seja, aquilo que a gente quer sempre vai acontecer, mas no amor de Deus, que é o que é perfeito, e não em nós mesmos que não temos força para fazer coisa alguma. Então, assim sendo, vamos para terminar ler Mateus 5, 13. E tudo aquilo que a gente aprende aqui leva lá para fora desta maneira. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É desta maneira que nós podemos resplandecer para os homens, para o mundo, para que eles possam ver verdadeiramente quem nós somos. Porque se nós vivermos o dia a dia como vivíamos de antes, no meu caso, que não tinha Jesus, para aqueles que já nasceram, como se costuma dizer, num berço evangélico, é não viver igual ao que os outros que não são ou não se dizem cristãos. Se nós fizermos exatamente a mesma coisa, essa é uma triste notícia que nos mostra que então nós não somos convertidos, somos convencidos. É o que a gente costuma dizer, não é? Somos convencidos. Eu estou convencido de alguma coisa que eu mesmo, cá dentro, nem sequer tenho a certeza. Porque desde o momento que a gente toma esta decisão, desde o momento que nós cumprimos com a lei que Deus tem para nós,
baseando tudo em 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, lá fora esta é a diferença que nós temos que fazer. Nunca esquecendo que Jesus é o nosso maior exemplo. Buscamos em homens e mulheres semelhanças entre uns e outros e seguimos visões, ideias, seja o que for, a gente caminha. Nunca pecando, caminhamos. Mas se há alguma coisa que é perfeita, é fazer igual ao que Jesus fez. E se Ele mesmo deixou de ser o que era, toda a sua glória, para vir rebaixar-se ao nosso nível, como pecadores, para fazer tudo aquilo que Ele fez, sofrer no nosso lugar, morrer no nosso lugar, pagar por algo que Ele não tinha que pagar. Então, não nos adianta estar a dizer que somos alguma coisa que não somos, para envergonharmos o Evangelho. Mas decidirmos fazer todas as coisas mediante aquilo que Deus manda fazer, para que assim resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que pelas nossas boas obras, nossas boas atitudes, nossos bons pensamentos, nossos bons diálogos, nossos bons conselhos, costuma-se dizer lá fora que os conselhos fossem bons, compravam-se. Não, os conselhos são tão bons, devem ser dados mesmo, mediante a luz da palavra. Pelas nossas obras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as outras pessoas, através da nossa vida, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. E isto é o que eu deixo hoje para vocês, para que, assim como nós dizemos, que não saiam da mesma maneira como entraram. Se vocês já, como eu pensava, que já fazia tudo muito certo, eu cada dia sei, cada vez sei menos as coisas. E cada vez que eu saio lá para fora eu digo, alguma coisa tem que ficar diferente. Porque se a cada dia eu busco mais de Deus, busco mais da palavra e busco mais ter uma direção diferente na minha vida, porque eu sei que o que Deus tem para mim ainda não está completo. Então, que Deus me mostre aquilo que eu tenho que fazer para que através das minhas atitudes as pessoas vejam lá fora a diferença. E só para mostrar aqui ao princípio, né, que é que nós chamamos o primeiro amor. Quando eu trabalhava noutra empresa, ainda que aqueles meus patrões naquela altura não quisessem aceitar Jesus porque eles diziam que não queriam, eles gostavam da vida que tinham. Eles diziam, eu não quero aceitar Jesus. Eu sei que Deus pode ser bom e que Ele faz grandes coisas e tudo mais, mas eu não quero. Eu estou bem como eu estou. As pessoas buscam financeiramente as coisas e quando conseguem lá chegar pelos seus objetivos, eles não querem saber de Deus para nada. Eles sabendo pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, meus pensamentos, a minha maneira de falar e de agir, depois já de eu me ter convertido ao Senhor, sempre que eles queriam fazer uma coisa que eles sabiam que era errado, um pecado, dizer asneiras, falar de assuntos íntimos que tinham, sei lá, com outras mulheres, coisas assim, quando chegava alguém que era da mesma, costuma-se dizer da mesma laia, quando chegava alguém que queria pensar e agir da mesma maneira, eles diziam assim, espera aí. Eles faziam isso à minha frente, assim, espera aí, o João não é assim, vamos para mais longe. Eles saíam do pé de mim até chegar a um alcance que eles não me ouviam, ou que eles não conseguiam fazer com que eu ouvisse. Então, eu respeitava aquilo que eles faziam ser, porque eu não os podia condenar. Jesus não veio para estar a apontar o dedo às pessoas. Sim, para explicar o que é certo. E cada um é livre de decidir aquilo que quer fazer. Sabendo cada um de nós que se fizermos, esse será o caminho que nós tiramos de bênção e por aí adiante. Se nós não o fizermos, nós também sabemos, porque está escrito. E então, era isso que eu ficava maravilhado e dizia, não, Deus, então, é porque estás a fazer alguma coisa na minha vida. Porque se algo em minha volta não estiver a ficar diferente, é porque eu estou na mesma. Ou pior, porque agora eu ouço e não faço. De antes eu não sabia, estava na ignorância, não sabia melhor. Pronto, glória a Deus pela vida dos meus pais, mas eles também não eram crentes, não sabiam melhor. Mas o melhor é que agora que eu sei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Para que através das minhas ações eles digam assim, não, isso não é, estás diferente, ou isso não era assim que tu fazias, ou a tua ação foi uma boa ação. Ou mesmo como eles diziam, eu não quero aceitar Jesus, mas eu vou respeitar essa tua maneira de agir, porque assim como eles diziam, se eu tiver 3 empregados, era eu e mais 2, se tiver 3 empregados igual a ti, já não preciso mais ninguém aqui na empresa, porque eu sei que só com 3 pessoas a pensar como tu, a minha empresa vai ficar muito grande. E eu dava glórias a Deus por isso, mas dizia, não, mas Deus, o que eu queria mesmo é que eles fossem à salvação, mas que se faça a tua vontade e não a minha, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. E pelo menos pessoas como eles, e que vocês evangelizam, assim como o irmão Joaquim faz,
todos os dias da vida dele, ele sabe o que é que Deus lhe mandou fazer, ele vai e faz. Ainda que essa pessoa não venha a aceitar Jesus, não se converta, não aceite o plano da salvação, não faça coisa alguma, ele ao menos sabe uma coisa: eu estou a cumprir com a minha parte. E no dia que houver, quando chegar o fim de cada pessoa e estiver diante do juiz que todos nós vamos estar, essa pessoa não vai poder dizer: eu não sabia que tu não existias. Porque vida alguma será tirada de uma pessoa por Deus, ou por seja lá o que for, porque uma doença, seja o que for, sem que antes essa pessoa não tenha ouvido falar dele. Para que quando chegar perto dele não diga: eu não ouvi de ti. Ninguém vai ter essa desculpa. Então, se nós ouvimos, façamos a diferença. Isso é o que eu deixo com vocês, e que o Espírito Santo traga a vocês aquilo que Deus quer fazer com cada um de vós. E agradeço a vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos agora fazer o seguinte. Vou pedir, deixa estar aqui também. Vou pedir a todos vocês, toda a igreja que está aqui, vamos todos chegar aqui à frente. Pode ser? Aqui ao altar de Deus. Nós vamos aqui fazer uma oração antes de terminar.